Olá, vamos falar da PG agora. Então vamos lá. Então nós temos aqui progressão geométrica, né? Anteriormente tínhamos visto a progressão aritmética. Vou colocar aqui uma situação, assim como fizemos na PA. Então vamos começar com 1, em seguida 2, depois 4, o próximo 8, etc. Então, nós temos aqui caracterizado uma progressão geométrica. O que eu identifico a tal da progressão geométrica? Então, vejam o seguinte. Se eu fizer 1 vezes 2, vai dar 2. Se eu fizer 2 vezes 2, vai dar 4. Se eu fizer 4 vezes 2, dá 8, e assim sucessivamente. Na PA era somando, aqui é multiplicando. Na PA eu subtraía, aqui eu vou dividir. Então essa constante aqui, que na PA era a razão, aqui também é a razão. Mas como é o resultado de uma divisão, a gente vai chamar de quociente. Então é a letra Q. E aquela fórmula do termo geral, ela passa a ser AN igual a índice 1 vezes a razão elevado a n menos 1. Então a gente percebe que na progressão geométrica o crescimento é bem mais acelerado, já que eu vou ter aqui, né, uma potência, né? Eu tenho Q elevado a n menos 1. Como n é a ordem do termo, então o n menos 1 ele vai ser um valor positivo, né? Se fosse, por exemplo, o quinto termo, seria 5 menos 1. Imagine uma razão 2 elevado à quarta, já dá 16. Então, eu tenho um crescimento maior que na progressão aritmética, onde eu somava. Muito bem. Na PG, como o crescimento é acelerado, muitas vezes a gente apenas indica o resultado. Então, eu escrevi 4 termos dessa progressão. Imagine que eu dissesse para você qual é o 10º termo. Ou, se você preferir, como fizemos na PA, qual é o 100º termo. Fazendo 1 a 1 eu levaria muito tempo, então, usando a progressão, eu vou escrever assim. O primeiro termo dessa progressão é 1. Então, eu faço 1 vezes. A razão é o resultado, né, o quociente entre qualquer termo e o anterior, a partir do segundo. Então, nós vimos que a divisão aqui de qualquer termo pelo anterior é 2. Então, eu tenho uma razão 2. E se eu quero calcular o 100º termo, assim como na progressão aritmética, esse n aqui da fórmula, obrigatoriamente é esse n aqui do expoente. Então, eu tenho 100 menos 1, 99. Tá? Como eu estou multiplicando, né, por 1, então a potência 2 elevado a 99, que é um número excessivamente alto, vai ser o 100º termo dessa progressão. Veja que a progressão, se eu quisesse reescrevê-la, aqui é interessante, né, por ser uma progressão geométrica, se eu quiser reescrever essa progressão em forma de potência, eu poderia dizer que ela é 2 elevado a 0, o próximo 2 elevado a 1, o próximo 2 elevado a 2, o próximo 2 elevado a 3, e assim sucessivamente. Então, eu tenho aqui as chamadas potências de 2. Muito bem, nós vimos na progressão
aritmética a tal da soma dos termos, né? Então eu vou colocar aqui logo abaixo que na progressão geométrica nós vamos ter um pouquinho mais de trabalho, tá? Então eu vou colocar aqui para vocês soma dos termos. Só que aqui tem que ponderar algumas situações distintas. Nós vamos dizer que isso que eu vou escrever agora, como uma fórmula, né? Eu vou dizer que é a soma dos termos de uma progressão finita. Você já vai entender o que eu quero dizer, porque na progressão geométrica a gente tem a possibilidade de trabalhar com a soma dos termos infinita. E aí vem uma aplicação do que a gente chama no cálculo diferencial de limites. Mas isso eu já explico em seguida. Então, para eu encontrar a soma dos termos de uma progressão aritmética, é uma fórmula que é dada por o último termo, a n, multiplicado pela razão, Q, menos o primeiro termo, que é A1. Tudo isso eu vou dividir por a razão menos 1. É uma fórmula realmente não tão simples de lembrar, mas é dessa maneira que eu calculo a soma dos termos de uma PG finita. Eu vou fazer aqui com vocês uma consideração para a gente poder ver como calcular essa soma dos termos. Então, imagine que eu tivesse aqui uma progressão, vou pegar uma outra aqui, tá? 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 3 dá 18, e assim sucessivamente. Então, eu criei aqui uma progressão geométrica de razão 3, cujo primeiro termo vale 2. Bom, imagine que eu quisesse aqui calcular a soma dos termos de 10 desses termos, né? Então eu preciso achar o S10. É claro que se eu fizesse um por um, aqui 2, 6, 18, etc., eu chegaria lá até o 10º termo e aí somaria. Não é muito prático, até porque ela vai tendo um crescimento mais acelerado, então eu teria como recurso que utilizar essa fórmula da soma dos termos. Veja que aqui ele quer que você faça AN, então AN é o 10º termo, né? Eu vou deixar indicado aqui, tá? A10 vezes a razão. A razão eu faço qualquer termo a partir do segundo dividido pelo anterior, né? Lembra que eu montei já de propósito, eu fiz que era 3, né? Eu parti do 2 vezes 3, então eu posso escrever aqui que a razão é 3. Aí menos o primeiro termo é 2. E lá embaixo, no denominador, sem problema nenhum, eu faço razão menos 1, então é 3 menos 1. Você percebeu que o A10 é a nossa incógnita, né? Então eu posso ir aqui vou aqui do lado direito num borrãozinho e faço assim, ó, A10 é igual a 1, A1 é 2, vezes a razão, que é 3, elevado a 10 menos 1, que é 9, que é menos 1. Veja que aqui já ficou um valor alto, né? Então o que eu queria mostrar para vocês é que aqui, ó, né, eu poderia, no lugar do A10, colocar lá o 2. Não estou preocupado em saber quanto que é 3 elevado a 9, tá? Só vou substituir. Vezes 3 é menos 2. E o denominador é 3 menos 1, que é 2. Bom, o que eu poderia fazer um pouquinho de matemática básica aqui, só para a gente treinar um pouquinho, eu faria assim, ó, 2 vezes, aqui ó, você tem 3 elevado a 9 vezes 3, né? Esse 3 aqui tem expoente 1.
nós sabemos que tem uma propriedade da potenciação que diz que quando eu multiplico potências de mesma base, conserva-se a base e somam-se os expoentes. Então vai ficar 3 elevado a 10 menos 2 sobre 2. Tá? A matemática básica que eu estou fazendo aqui é pensando num exercício com alternativa, como é no nosso concurso, onde o elaborador poderia utilizar esses recursos de fatoração, né? Ou simplesmente deixar indicado. Mas aqui olha que interessante, no numerador eu tenho um fator comum que é o 2, então eu poderia escrever assim, ó, 2 que multiplica 3 elevado a 10 e daí menos 1, tá? Então, olha lá, eu pus o 2 em evidência. Como eu vou dividir por 2, então nesse momento eu já enxergo uma simplificação, né? Eu observo aqui que o 2, esse 2, eu posso cancelar com esse 2 de baixo. Na realidade, eu estou dividindo por 2, fica 1 e 1. Então, a nossa resposta ficou 3 elevado a 10 menos 1. Tá? Então, só um pouquinho de matemática básica, como eu disse, mas na realidade eu queria que vocês enxergassem aqui que dá para utilizar essa fórmula fazendo o cálculo e deixando apenas indicado, sem se preocupar com o valor final. Aqui eu quero mostrar também para vocês que essa fórmula aqui ela poderia sofrer uma modificação. Olha que interessante. Ó. Eu sei ali da forma do termo geral que o AN é A1 vezes Q elevado a N menos 1. Então eu estou substituindo aqui, ó, esse AN por A1 vezes Q elevado a N menos 1. Veja que ainda tem um Q aqui, né? Então eu vou fazer aqui vezes Q menos A1, o resto eu vou repetir, tá? Menos A1 e embaixo eu ponho o Q menos 1. Beleza. Agora veja o que acontece aqui em cima, ó. Olha que bacana. Ó. Se tem um expoente aqui no Q que é 1, né? E aí nós sabemos que a potência de mesma base conserva-se a base e soma-se os expoentes. Quando eu somo n menos 1 com 1, o menos 1 anula o 1. Então vai ficar só n. Então a nossa fórmula passa a ser assim, ó, A1 Q elevado a n, aí depois menos A1, e aí sobre o Q menos 1. Que faltou umzinho aqui do 1, né? Agora veja, como nós temos aqui A1 comum, eu posso pôr em evidência. Olha como a fórmula vai ganhando outro aspecto, né? Então ela fica A1, abre parênteses, Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Essa fórmula, ela vai te dar o mesmo resultado que a outra, tá? Que esse começo aqui. Eu posso, então, simplesmente gravar essa. Qual que é a vantagem de saber essa outra aqui? Ou pelo menos deduzir, né? Que com essa fórmula aqui que eu escrevi por último, essa aqui, ó, eu não preciso saber o AN, né? Então, eu só aplico direto ali o A1, o Q elevado a N menos 1, tá? Bom, mas por curiosidade, né? E agora eu vou mostrar aqui, perdão que eu mexi aqui na tela, eu vou mostrar para vocês aquela história que eu disse da soma dos termos infinita, tá? Isso aqui a gente, normalmente, em PA, a gente usa, todo mundo lembra, né, desse símbolo aqui, que é o símbolo de infinito, tá? Então eu digo assim, é a soma infinita, é a tendência a algum valor. Então veja o que vai acontecer aqui, né? Eu vou pegar aqui uma progressão e vou fazer assim, ó. Imagine que a razão dessa progressão fosse meio, tá? Então 1 vezes meio, meio. Ok.
Meio vezes meio vai dar 1/4. Então eu vou sempre dobrando o denominador. Isso aqui vai dar o próximo, né? 1/8. E assim por diante, né? Então você percebeu que tem uma progressão em que o numerador é 1 e ele vai cada vez dobrando o denominador. Então você sabe que o que vai acontecer aqui, se eu seguir com essa progressão, eu vou chegar num número bem pequenininho, mas nunca vou chegar no zero. Então a pergunta é assim, essa soma, se eu somar esses números 1 mais meio, mais 1/4, mais 1/8, etc., até o quanto eu puder, né, quer dizer, até o infinito, quanto que vai dar isso? Né? Vai tender a que valor? Então eu faço assim, quer ver? Ó? Eu posso. Não, isso aqui é uma notação, não é muito comum, mas é só para entender, é a soma infinita, tá? É a tendência. Então eu faço assim. Se eu olhar aquela fórmula, deixa eu arrastar aqui para vocês de novo, aqui para cima, ó, eu tinha essa fórmula aqui, tá? A nq menos a1 sobre q menos 1. Se eu olhar lá aquela progressão, o número vai cada vez diminuindo, diminuindo, e a tendência é que ele chegue no zero. Então eu poderia dizer para você que essa parte aqui da fórmula, o AN, ele vira zero. Se esse cara vira zero, 0 vezes q vai zerar. Então vai sobrar menos a1 sobre q menos 1. Então olha que bacana que fica aqui. Opa, dei uma mexida aqui no tamanho, deixa eu voltar aqui. Então se eu colocar lá aquilo que eu comentei com vocês agora, vai ficar zero aquela primeira parte, então vai ficar menos a1 sobre q menos 1. Tá? Essa seria então a soma infinita. Mas só que para eu não usar ali o menos a1, eu multiplico por menos 1 em cima e embaixo. Então o a1 fica positivo. Esse 1 negativo fica positivo. E a razão que é positiva fica negativa. Então, ó, essa é a bacaninha de você guardar. A1 sobre 1 menos Q. Agora eu vou pegar esse exemplo aqui. Essa aqui é a formulazinha, né? Eu vou pegar esse exemplo e vou substituir, tá? O A1, a gente olhando aqui na progressão, é o primeiro termo, é 1. 1. Aí embaixo eu ponho assim, ó, 1 menos a razão. A razão é meio, né? Eu multipliquei tudo por meio. Mas 1 menos meio é meio. Então isso aqui vai ficar 1 sobre meio. O que acontece quando eu divido 1 por meio? É a mesma coisa que inverter, né? Jogo 2 lá para cima. Então isso aqui é 2. Olha o que significa esse valor que a gente encontrou. Né? Olha que interessante. Deixa eu pegar aqui a cor azul. Você olhou aqui que essa progressão, o primeiro termo é 1. Né? E os outros termos, se você observar, vai ficar 0,5, 0,25, 0,125. Quer dizer, se eu for somando tudo isso aqui, lembra que ele vai somar, vai chegar num número lá que ele é aproximadamente zero. Aproximadamente, ele não vai zerar. Mas se eu fizer essa soma aqui, espera-se que eu encontre em torno de 1, somando todos eles. E se eu somar o 1 com esse 1, aí vai me dar a tendência, né, desse somatório, que seria esse 2 que nós acabamos de encontrar. Tá? Então isso você vai fazer quando ele falar ali na soma infinita dos termos de uma progressão. Percebeu, né? Você tem ali uma razão entre 0 e 1. Quer dizer, você tem uma razão meio, razão pode ser para 1/3, razão 1/4, razão 1/5, etc. Valeu então? Progressão geométrica tem mais detalhes, né? Então era isso que eu queria mostrar para vocês da progressão geométrica. Muito bem. Então, bons estudos. Até a próxima. Tchau, tchau.